espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai resolver juntos a questão 31 do vestibular da Universidade Estadual do Maranhão, de 2021. E o legal de resolver exercícios de vestibulares diferentes, né, dos que eu tô acostumada aqui no canal, é que a gente faz exercícios de conteúdos diferentes às vezes, né? Tipo, esse exercício é de um conteúdo que dificilmente a gente vê nos vestibulares aqui do estado de São Paulo. Então achei legal, achei bonitinho, achei divertido, foi interessante. Então vamos lá. Batendo o olho, a gente vê umas unidades de medida assim, T maiúsculo, o que nos faz pensar em Tesla, que é a unidade de medida de campo magnético, e aí se a gente der uma espiada, a gente vai ver a palavra campo magnético escrita ali. Então a gente já sabe que é um exercício de magnetismo, e aí a gente vai ler já pensando assim em tudo que a gente sabe sobre campo magnético. Então a gente sabe, por exemplo, calcular campo magnético para fio retilíneo, para fio curvadinho, né, para espira, para solenoide, e aí a gente pode usar esse campo magnético para descobrir força, dependendo se a gente tem uma carga em movimento, ou se a gente tem uma corrente passando por um fio, também a gente tem força. Então o campo magnético entra em várias situações, assim, essas são as principais no começo. Enfim, então é tudo o que a gente tem que pensar para começar. São muitas coisas, então eu não vou escrever a fórmula de tudo isso por enquanto, né? Senão o vídeo não ia acabar nunca. Vamos ler primeiro, daí a gente pensa especificamente de que parte a gente está falando. Aí, como as outras questões, tem uma introduçãozinha para depois vir a questão em si, né? Mas na introduçãozinha, às vezes, tem informações importantes, então a gente vai ler. A ressonância magnética é um equipamento utilizado na medicina para fazer imagem não invasiva. A obtenção da imagem é a partir do hidrogênio, que se encontra amplamente distribuído nos tecidos biológicos e por suas características em responder a campos magnéticos externos, como se fosse um pequeno ímã. Pra quem não sabe, a ressonância magnética, devia ter posto uma foto. É aquele aparelho que é tipo um tubo gigantão, assim, e aí você geralmente entra deitado. Você deita, aí ele recolhe, assim, a maquinha onde você tá deitado, e aí ele faz um barulho gigantesco, assim, parece que você tá numa nave espacial indo pra Lua, pelo menos foi essa sensação que eu tive quando eu fiz uma ressonância. Achei extremamente divertido. Imaginar que eu tava indo pra Lua, algumas pessoas acham um tanto quanto claustrofóbico. Eu achei divertido, preciso admitir. Na segunda vez que eu fiz, já não achei mais tão divertido, mas aí eu dormi, né? Eu só dormi. Então também foi divertido, de certa forma, que eu descansei um pouquinho. Mas, enfim, tem gente que sofre pra fazer esse tipo de exame, então espero que vocês não se ofendam com os meus comentários aí sobre esse exame. Então é assim que funciona ele, né? A partir de campos magnéticos, que ele vai explicar agora. Então ele fala que esse campo magnético é produzido por um tubo que no seu interior possui um enrolamento de fios colocado em um dispositivo isolado, formando um solenoide em cujo centro o paciente é colocado. Então, onde a gente entra ali é o meio desse monte de fio enrolado que está dando origem ao campo magnético, que vai fazer os nossos hidrogênios se comportarem como pequenos ímãs, e aí, a partir disso, são feitas as imagens de dentro do nosso corpo, de partes específicas, né, que você queira analisar, estudar, sei lá. Enfim, então, a parte importante que teve até agora foi o fato de isso formar um solenoide. E aí, isso formar um solenoide já diz muita coisa pra gente, porque a gente tem uma fórmula específica para campo magnético gerado por solenoide. Mas vamos terminar de ler, daí a gente pensa. Para o exame do tórax, o campo magnético necessário é de 1,5 Tesla, produzido por uma corrente elétrica de 20 amperes. Qual é o número de espira por centímetro nesse tubo para a realização desse exame? E aí ele fala pra gente o valor da permeabilidade magnética, que é esse μ, que é igual a 1,25 vezes 10 elevado a menos 6 Tesla vezes metro por ampere. Geralmente ele aparece com pi, algumas coisas assim, mas nesse caso ele já deu o valor sem pi, e aí talvez seja bom pra gente fazer a conta de um jeito mais fácil. Provavelmente vai cortar coisas, né? Então vamos marcar. Aqui a gente tem o campo magnético, que a gente representa pela letra B, para quem não lembra, né? Então B é igual a 1,5 Tesla. A corrente é o I, 20 ampere. A gente quer o número de espira por comprimento, né? Então um N dividido por L, o número de espiras é o N, e o L é o comprimento do solenoide. Então a gente quer para cada centímetro. E aí ele deu o μ também, 1,25 vezes 10 a menos 6. Aí, para quem não lembra, o solenoide é tipo isso, né? Fiquei na frente. É tipo um enroladão de fios. Ele basicamente descreveu isso ali na contextualização, né? Então, é um monte de fio enroladinho, assim, formando como se fosse uma espiral de caderno. Só que dentro dessa espiral de caderno está passando uma corrente. E aí, graças a essa corrente, está sendo gerado um campo magnético ali na região central desse solenoide. E a gente calcula o campo magnético do solenoide como sendo uma razão ali
Na parte de cima fica o μ, que é essa constante, né, a permeabilidade magnética, multiplicada pelo número de espiras, que a gente tiver ali no caso desse meu exemplo aqui tem, sei lá, um monte, não contei, vezes a corrente, tudo isso dividido pelo comprimento, né, total do solenoide. No nosso exercício, a gente não se importa com o comprimento total, porque a gente quer saber quantas espiras tem a cada centímetro. Então, o que a gente vai descobrir é N sobre L, ele é a nossa incógnita, como se ele fosse uma coisa só. O B a gente tem, o μ a gente tem, o I a gente tem. Então, a gente tem tudo que a gente precisa para calcular, é só substituir os valores aí. Mas a gente tem que tomar cuidado com as unidades de medida, porque ele pediu por centímetro e a nossa constante, que é o único lugar onde entrou uma unidade de medida de comprimento, está em Tesla vezes metro por ampere. Então, não tem centímetro aqui. Então, quer dizer que a hora que a gente chegar na resposta, a gente vai ter ela em espiras por metro e a gente vai ter que pensar mais um pouquinho para descobrir as espiras por centímetro. Tá passando um carro de som atrás do outro aqui hoje, tá difícil o negócio. Caraca, que eu fiz agora. Eu pausei achando que eu não tinha pausado, aí eu despausei, aí tinha pausado porque eu achei que tinha pausado e... Enfim, vamos lá. Então, passado o carro de som, continuamos. A gente vai substituir os valores na nossa fórmula. E aí, o B vai ser 1,5, o μ, 1,25 vezes 10 a menos 6, N sobre L é quem a gente quer descobrir, e a corrente é 20. Então, do lado direito da equação, a gente vai multiplicar 1,25 vezes 10 a menos 6 por 20, e aí isso vai ser multiplicado por N sobre L, e aí para isolar o N sobre L, a gente vai pegar esse resultado e passar dividindo o 1,5 do outro lado. Então, vamos lá, como é que a gente faz? 1,5 vezes 2, o dobro de 1,5 é 2,5, né? Só que a gente quer multiplicar por 20, então além de multiplicar por 2, a gente tem que multiplicar por 10. Faz sentido? Então, 2,5 multiplicado por 10 vai dar 25. Então, do lado direito, a gente vai ter 25, não mexi na potência, então vezes 10 a menos 6, vezes N sobre L. Como a gente tem uma potência do lado de cá, do lado de lá, transformei 1,5 em uma potência também. E aí a gente some com as vírgulas do nosso problema, né? Então, 1,5 virou 15 vezes 10 a menos 1. E aí vocês podem perceber que eu sou uma pessoa que gosta muito mais de potência de 10 do que de conta com vírgula. Mas ok, seguimos. Então, 25 vezes 10 a menos 6, a gente vai passar dividindo do outro lado, vai ficar 15 vezes 10 a menos 1, dividido por 25 vezes 10 a menos 6. 15 e 25 são números que a gente consegue simplificar, porque os dois estão na tabuada do 5. Então, em cima vai ficar 3, embaixo vai ficar 5. E 3 dividido por 5 é fácil de fazer de cabeça, porque 3 dividido por 5, a gente ia ter que pôr 0, e aí um 0 lá em cima. Aí o 3 ia virar 30. E 30 na tabuada do 5 é 6. Então, o resultado dessa divisão é 0,6. E as potências, a gente vai pegar o 10 a menos 6, que está na parte de baixo, e vai passar ele para a parte de cima, trocando o sinal do expoente, trocando o sinal que está lá em cima. Então, vai ficar 0,6 igual a 10 a menos 1 vezes 10 a sexta. Aí, 0,1 vezes 10 a menos 1 vezes 10 a sexta, a gente vai simplesmente somar os expoentes e copiar a base, que é o 10, né? Então, vai ficar menos 1 mais 6, que dá 5. Então, vai ficar 0,6 vezes 10 a 5, fiquei na frente. E isso a gente ainda pode reescrever como 6 vezes 10 a 4. Voltei uma casa com a vírgula, diminuo uma casa ali na potência. E aí a gente tem uma alternativa com isso. Olha lá, letra A tem exatamente essa resposta. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa resposta, porque ela não é a resposta certa. Porque essa é a nossa resposta na unidade de medida espiras por metro. Então a gente teria essa quantidade de espiras se a gente estivesse analisando em 1 metro. Mas ele não quer que a gente analise em 1 metro, ele quer que a gente analise em 1 centímetro. Então, a gente simplesmente pode pensar que cada metro tem 100 centímetros, dividir o resultado por 100, e a gente sabe que a resposta é a letra B. Ou, se isso for muito difícil, a gente pode fazer uma regra de 3, que às vezes é mais fácil de visualizar. Então, a gente tem 6 vezes 10 a 4 espiras em 100 centímetros, que é 1 metro, e a gente quer saber quantas espiras tem em cada 1 centímetro. Então, a gente vai multiplicar isso em x, vai ficar 100x igual a 6 vezes 10 a 4, vou passar o 100 dividindo e já transformei ele em 10 elevado a 2, porque aí a gente faz a divisão de potência de mesma base, subtraindo os expoentes, e aí isso vai dar 10 a 4 dividido por 10 a 2, 4 menos 2 dá 2, então vai ficar 10 a 2, multiplicado pelo 6 que já tinha. Então, 6 vezes 10 a 2, espiras por centímetro, que é exatamente o que diz a letra B. E é isso, gente. Terminamos esse exercício. Esse eu achei bonitinho, preciso admitir. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, me contem nos comentários, deixem um joinha, se inscrevam no canal e toda aquela coisa. E a gente volta logo, logo com o próximo, que é mais um exercício da Universidade Estadual do Maranhão. Certo? Tchau, tchau. Se cuidem.